E a gente vai falar no nosso quadro de suplementação. Você sabe quando suplementar? Que fase da vida? Será que de fato é necessário suplementar? É o que eles vão nos contar daqui a pouquinho no nosso quadro Sabor e Saúde. Olha lá, nossa dupla, que eu adoro. Olá, nosso Carol. nutrólogo clínico geral, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, Carolzinha, boa tarde E a todos. nossa chefe querida, Malu Lobo, bem-vinda. Oba, adorei o tema, porque eu acho que é um tema que está em alta. Sim. As pessoas ficam se perguntando, né, Dr. Roberto, até que ponto a suplementação pode ser tão legal quanto uma alimentação saudável. Sim. Até porque muitas vezes só com alimentação saudável a gente não consegue tudo que a gente precisa. Exatamente. Então, acho que estamos aí num boom. Tem grupos vulneráveis, né, Carol? Pessoas que a suplementação pode ser um grande diferencial. Para algumas nem tanto, né? É um tema tão extenso, Carol, que eu resumi. Eu peguei pelo menos 5 tópicos aí que eu acho que o público do Você Bonita vai se identificar. Porque todo mundo quer saber, né? Eu preciso tomar alguma coisa? Preciso tomar alguma vitamina, algum mineral? Preciso ingerir algum suplemento alimentar? Pois é. Né? Então, vamos falar sobre isso. Tenho certeza que o público vai pegar alguma coisa de produtivo aí dessa pauta. Manda mensagem no @VocêBonitaTV, porque Malu vai ensinar uma quiche hoje com uma massa toda especial. Exatamente, Carolzinha, é uma massa bem diferente, muito saborosa, extremamente fácil de fazer, gente, com tudo que você tem em casa, né? Vou ensinar algumas substituições também, mas é uma receita bem simples, a massa é de mandioquinha. Olha que legal. Mas a gente pode também usar outros tubérculos, enfim, eu vou ensinar vocês. O recheio também é bem gostoso, bem saboroso e fácil. Rúcula, né? nossa, e criativo, né? A gente só Sim. come a rúcula na salada, hoje ela vai ser recheio. Nossa, ela da servida quente, ela é muito gostosa, né? Também Ela gosto. traz muito sabor ao prato. Muito bom. Doutor Roberto, antes da gente iniciar, você separou alguns tópicos, né, pra gente entender e facilitar o passo a passo aí da Sim. suplementação. Queria que você começasse explicando o que vocês consideram suplementação, porque entram não só nutracêuticos, cápsulas disso e daquilo, e aí a gente já pensa também no whey, enfim, em outras coisas também Sim. ligadas ao treino. O que é, então, suplementação? Você pode, a gente usa às vezes o termo complemento alimentar. Complemento, acho que o nome já está bem, induz a pensar. Eu não consigo comer o que eu preciso, então vou completar com um complemento alimentar. Certo. Então, se eu ingiro uma quantidade baixa de proteína, eu posso usar um complemento proteico. Tá. Uma vez classificado como alimento, então a gente chamaria de um complemento alimentar. Certo. Né? O suplemento, na verdade, é um termo que eu posso até comer a quantidade correta, mas eu posso, em alguns grupos populacionais, ficar um pouco mais vulnerável e vou suplementar, eu vou dar uma dose acima do que só completaria, eu vou dar um extra, né? No intuito de realmente não haver aí um risco de deficiência ou de uma pequena carência alimentar. E os nutracêuticos são termos que a gente passou a usar de nutrientes específicos, né? Seja uma vitamina específica, um mineral específico, que em doses, às vezes, até muito maior do que se teria no alimento, ele poderia trazer algum benefício extra quando usados em doses acima da alimentação. Então, eu vou tomar 1 grama de vitamina C. Tá. Quer dizer, a recomendação diária é que 200 miligramas estaria bom pela alimentação, 100, 200 miligramas. 1 grama é uma quantidade maior. Mas eu quero melhorar o meu sistema imunológico, eu quero trazer algum benefício extra. Aí são os suplementos em formas nutracêuticas, nutrientes em níveis um pouco maiores. Perfeito. Né? Hoje eu vou falar um pouco do complemento e do suplemento, principalmente da suplementação. Tá? Eu não vou falar especificamente de nutracêuticos específicos, tá? Que isso seria uma pauta que a gente poderia, inclusive, fazer, né? Para quem precisa tomar magnésio, quem precisa tomar um ômega 3. Tá. Né? Tem muita coisa bacana para falar, mas eu acho que eu selecionei alguns grupos aí que eu acho que o público do Você Bonita vai se identificar, até porque é um tema bem extenso, Carol. Então, se a gente fosse falar de todos os grupos populacionais que precisam ficar atento se precisam ou não de algum suplemento ou complemento, ficaria uma pauta muito extensa. Vamos colocar o primeiro, então, na tela. Primeiro grupo, olha lá. Crianças em fase escolar e adolescentes. Esse é um público que eu fiz questão de alertar, porque é ainda uma deficiência, uma carência nutricional muito prevalente no Brasil, né, principalmente nas classes sociais menos favorecidas.
e está se estendendo também para todas as classes sociais. A criança em fase escolar, muitas vezes ela não tem em casa uma alimentação adequada e depende até da merenda escolar para conseguir aquela quantidade de nutrientes que seria importante para ela. E hoje a gente tem visto que, inclusive, as escolas paradas, né? Muitas pessoas ficaram sem sua merenda escolar. Então, na fase escolar, ainda mais pré-adolescentes, a deficiência de ferro é muito frequente. Ainda é uma deficiência que os pediatras alertam, principalmente a criança também, independente da merenda escolar ou não, que não come bem, que troca tudo por salgadinho de pacote, né? Só ingere docinhos refinados e a comida verdadeira mesmo acaba não sendo oferecida. A comida de verdade, né? Que seja o arroz e feijão, a proteína, a salada, né? Então esse grupo fica muito vulnerável, principalmente crianças que não comem salada, né? Que odeiam tudo que é verde, ficam muito vulneráveis à ingesta baixa de magnésio. Né? Então são crianças, então óbvio, né, gente? Adolescentes que às vezes fazem mudanças na alimentação por dietas da moda, restrições às vezes que são de risco e acabam ficando vulneráveis em alguns minerais. Então o que eu sugiro? Né? A suplementação de ferro tem que ser algo para ser visto nesse grupo e às vezes quando não comem bem mesmo, tem uma alimentação muito desbalanceada, usar um polivitamínico desses mais completos, né? Que tem um pouquinho de cada vitamina, mineral, não em megadoses, em doses complementares, mas que pode para esse público aí suprir, porque e principalmente o ferro, porque a anemia realmente é muito frequente nesse grupo populacional. E usa por dia esse polivitamínico? É para criança, né? Para criança. Não, sim, tomar uma dose específico por dia? Não, aí tem que ser individual, aí tem que ser, tem que olhar, tem que conversar com o pediatra ou com o seu médico para saber qual a dose adequada. Mas geralmente são polivitamínicos que no Brasil não são em megadoses, né? Estou falando daqueles importados que o pessoal compra e vem quilos e quilos de todas as vitaminas. Eu ia tocar nesse assunto. Eu acho que aqui isso está cada vez mais aumentando, essa consciência que muitas vezes a gente precisa recorrer a um polivitamínico ou suplementar alguma coisa, o que fora já é cultural, né? Já é assim de uma prática deles de ter absolutamente tudo, tanto para as crianças quanto para os adultos, para quem já está numa terceira idade e tal. Então eu acho que até pensando nessa conscientização, que as crianças muitas vezes pode ser que precisem. Meu filho, por exemplo, ele não come salada, doutor Roberto, já te comentei isso. Não, de jeito nenhum. E aí o que você vai fazer? A criança não come, e né? não é um hábito que vocês não tenham, né? Quer dizer, você e o Oswaldo comem, né? Quer dizer, ele vê, só que é dele. É dele, não vai. É um negócio que, né? Então, assim... em outros países também a legislação de poder comprar doses maiores de suplementos é mais liberal. Aqui no Brasil a Anvisa é mais restrita, né? A gente tem os polivitamínicos em doses que não são... o máximo que pode ter é a dose recomendada oficialmente. Olha, eles chamam de IDR, né? Indicação diária recomendada. Então pode ver que nas bulas tem, na composição corporal de qualquer polivitamínico no Brasil, no máximo 100% da IDR. Então assim, eu não como nada desse mineral, então eu vou te dar o que seria o correto para... o recomendado que deveria comer por dia. Não para suprir uma carência extrema, mas para você não ter uma deficiência. Perfeito, perfeito. Vamos para o próximo grupo, olha lá. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Dietas restritivas ou má alimentação? Aí cabe muita coisa, Carol. Então vamos lá. O que a gente chama de dieta restritiva? Você pode restringir um volume muito grande de alimento e ingerir um valor calórico muito, muito, muito baixinho. Então, que são as dietas de muito baixo valor calórico, elas realmente não, geralmente são abaixo de 1.000 calorias, 800, 600, 500 calorias. Elas não conseguem suprir todas as necessidades nutricionais, principalmente vitaminas do grupo B, né, e outros minerais, outras vitaminas. Então esse grupo fica vulnerável, às vezes é necessário tomar um polivitamínico. Existem as dietas que restringem grupos alimentares específicos. Então eu resolvi retirar leite e derivados. Eu não ingiro mais lácteos, né, numa dieta específica, porque eu sou contra o leite, ou tenho intolerância, eu tenho alergia, seja o que for. Poxa, então vamos ver esse cálcio aí. Como é que a gente consegue esse cálcio? O reino vegetal tem o cálcio, tá? Mas será que eu vou comer quantidades corretas? Com a ajuda de profissionais fica mais fácil, né? O nutrólogo, o nutricionista, você consegue ter essa orientação. Mas são grupos que ficam vulneráveis. Eu resolvi retirar a carne vermelha. Então, será que eu vou ficar deficiente em ferro, em vitamina B12? Então, óbvio, tem que ser visto, porque tem os alimentos que podem entrar no lugar
para substituí-los. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso tem que ser feito com orientação, porque senão a pessoa fica muito vulnerável. Eu me tornei vegano, eu vou fazer uma dieta que não como nada do reino animal. Então eu tenho que ficar de olho na minha B12, porque a longo prazo eu posso ter uma deficiência de B12. Então eu achei interessante colocar esse tópico, porque aqui entram muitos grupos específicos, né? De dietas baixo valor calórico, grupos alimentares que eu não como. Por exemplo, a dieta que come muita proteína e gordura animal, que é a dieta originalmente do Atkins, dieta da proteína, onde as pessoas comem quase nada do reino vegetal e comem muita gordura animal, bastante gordura animal e sem restrições, bacon, embutidos. O que importa é só retirar o carboidrato e os vegetais, né? O carboidrato também é um vegetal. Esse grupo, se não for bem orientado, começa a ter alguns desbalanços de magnésio, de vitamina C, que está muito no reino vegetal, né? Então a gente tem que ficar em alerta. Não comem peixes, tal, como muita gordura animal, mas não são comedor de peixe, só de carne vermelha, de frango. Será que não vai ter uma deficiência de ômega 3? Então às vezes pode ser necessário também suplementar. E isso, né? A gente só descobre fazendo os exames laboratoriais. Sim, os exames e a entrevista, né? A anamnese, quer dizer, a gente entende um pouco o que o paciente faz para poder saber se ele está vulnerável, né? Porque a gente tem um hábito. Então, assim, óbvio, é por isso que eu falo que o conjunto da obra é sempre bem-vindo. O médico junto com o nutricionista, eles podem fazer um trabalho muito bacana, porque existe o recordatório, a anamnese, a frequência alimentar, que os nutricionistas fazem nos seus consultórios, né? Que é assim, como é que é teu hábito? O que você faz? Uma vez analisado isso, já se tem, né? Antigamente era tudo na mão, Carol, calcular, calculador, hoje tem softwares que fazem isso. Você joga o hábito do paciente, ele dá tudo ali, olha só. Dieta deficiente em cálcio, pouca proteína, sei lá, conforme cada um. Então aí já dá para você ter uma ideia. Óbvio, aí a gente vai ter um dado muito mais específico com exame laboratorial, quadro clínico, queixas clínicas, sintomas. Aí entra, acho que a mão do médico, a mão do nutrólogo, para poder, ou do clínico, ou do seu médico, para poder entender, olha, aqui já tem nos seus exames uma pequena deficiência. E tem marcadores que mostram uma deficiência que ainda não está tão intensa, mas já está alertando que vai ter uma deficiência extrema. Então a gente detecta isso em exames laboratoriais também, sem sombra de dúvida. Vamos colocar já a perguntinha do público, já começamos com a receitinha da Malu. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Lilian, beijo pra você. Tomava vitaminas e não tinha resultado. Depois que comecei a suplementar colágeno, minhas unhas melhoraram. Será que não estou digerindo as proteínas muito bem? Como é que é essa questão da proteína? Bom, Lilian, aí depende. O colágeno ele pode sim, até porque a proteína mais abundante na pele, no cabelo, na unha, que dá a estrutura é o colágeno, né? Tem vários tipos de colágeno, mas enfim, se você tem uma dieta correta em proteína e que a absorção também está boa, gostei da preocupação dela, porque tem um grupo de pessoas que podem ter uma absorção da proteína menor, principalmente pacientes acima de uma certa idade, que produzem pouco ácido clorídrico, mais comum no idoso, ou algumas doenças que realmente podem ter a desabsorção, a gente vai falar daqui a pouco disso, ou remédios que também vão falar disso, que diminuem um pouquinho a eficiência da digestão da proteína. Mas se você digere bem e come quantidades corretas de proteína, teu cabelo e tua unha vão ficar bacana. Mais a vitamina C, mais o cobre, mais várias vitaminas importantes, né, que geralmente tem uma absorção legal. Se você suplementou colágeno e viu diferença, é porque algum desses passos aí não está legal. Ou realmente você não está ingerindo a quantidade proteica que você imaginou correta e que o colágeno completou e trouxe um benefício, porque você já estava com a sua unha frágil por deficiência de algum mineral, de alguma vitamina, de ferro, de proteína. É possível. Então o colágeno ele só vai funcionar se realmente você tem uma alimentação correta e ou ele está corrigindo ou você está dando um extra. Tá? Aí esse extra vai garantir, mas se a alimentação estiver boa, geralmente não dá tanta diferença. Na prática, a gente vê que quem suplementa colágeno sempre vai dizer que melhora a médio prazo a unha e cabelo, bacana, porque ele direciona para o cabelo e para a unha. Acho bem-vindo. E pele, flacidez. Cabelo, unha, sim, é bem-vindo. É bem-vindo. Mas vê se a sobreabsorção tá boa ou não. Aí tem exames para ver isso. Vamos lá, começando com a receitinha da Malu, você vai começar pelo recheio, certo? Vou começar pelo recheio, Carolzinha. Quiche de rúcula, que delícia. Vamos lá. Meio maço de folhas e talos de rúcula. 6 tomates secos cortados. 200 gramas de creme de ricota light. 1 talo de alho poró picadinho. 1 cebola picada. E 1 dentinho de alho picado, tá? Aí pra massa a gente vai usar 2 mandioquinhas médias.
ou assim, médias grandes, depois você fala se tiver em gramas, tá, Malu? Falo. Cozidas, 1 ovo, 4 colheres de sopa de farelo de aveia, meia cebola picada, 1 dente de alho também picado, salsinha a gosto, sal marinho a gosto e 1 colher de chá de cúrcuma. É por isso que fica amarelinha assim, ó, com a mandioquinha e com a cúrcuma. E é isso. Acabou. Que fácil. Coisa fácil. Comida de verdade. Só Bom, tem comida. vamos lá. Exato. E eu estou usando esse recheio, Carolzinha, por causa do colorido, né, da diversidade de nutrientes que eu vou ter. E você pode usar o que você tiver em casa, né? Bom, cebola e alho, gente, é básico, né? Cebola e alho, isso pra mim é tempero de verdade. Famoso refogado da Malu. Exatamente, Carolzinha. Então eu coloco aqui, primeiro que eu uso uma panela boa, né? Quem quer cozinhar bem, de maneira saudável, não adianta usar panela ruim, panela de alumínio, né? Depois o doutor pode até falar. Então assim, você usar uma boa panela que você consiga usar pouco óleo, pouca gordura também. Então eu tenho aqui a cebola e o alho, vou colocar o alho poró, né? É uma quiche mais ou menos com alho poró, que fica bem gostosa com a mandioquinha, tá? E aí eu vou deixar dar uma refogada e vou adicionar o tomate seco. Tá. Esse tomate seco, Carolzinha, ele tem bastante licopeno, né? Que é um super antioxidante. E também ele melhora por estar em solução de gordura, né? Quer dizer, ele é conservado no óleo. Ele melhora também a absorção de de algumas vitaminas do grupo de lipossolúveis, né? Que legal. Vitamina A, vitamina Isso, K e o próprio licopeno. Isso, então você Depende melhora da gordura. essa absorção. O tomate, quando você assa ou você cozinha ele, coloca um azeite junto, você tem uma absorção melhor desse licopeno. Tá? Bom, vou deixar aqui e vou usar depois um creme de ricota para poder dar essa cremosidade. Mas é daqui a pouquinho. É daqui a pouco. E explicar também, só para quem está em casa, não, vamos deixar a substituição depois. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Ah, que delícia. Vamos fazer o seguinte, tem perguntinha do público já, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Cláudia, um beijo pra você. Estou no início da menopausa, faz 1 ano. Engordei 10 quilos, estou sofrendo demais. Faz 4 meses que estou na academia, alimentação adequada e não perco peso. O que eu faço, doutor? Qual entrave pode ter aí, né? A gente já fez pauta sobre entraves metabólicos, né? Então, ficar atento com isso. Óbvio, se está fazendo atividade física, alimentação correta, vou julgar que não é esse o erro. Porque às vezes, vamos ver se está fazendo a alimentação correta. Será mesmo? Será que gasta 500 calorias na academia e recupera 600? Porque comeu, né, muitas pessoas esse boicota. Cuidado, tá, Cláudia? Vê isso de verdade. Falando porque é um dos erros mais comuns. Já que eu queimei, eu posso comer. E às vezes a soma fica, o que eu queimei, eu recoloquei, fica no 0 a 0. Verdade. Tirando isso, você pode ter outros desbalanços metabólicos, né? Tem que ver se você não está com resistência à insulina, que é um quadro que pode surgir de maneira muito sutil, tá? Muito devagarzinho, por erro na alimentação ou pelo aumento da gordura no abdômen, que ainda você não conseguiu diminuir, ou por tendência também hereditária, ou por estar com sobrepeso. Isso tem que ser visto, porque senão você não consegue emagrecer fácil. Tem que ver outros hormônios, se você está produzindo em níveis adequados, porque a menopausa é queda do estrogênio e da progesterona, mas não são só esses hormônios que regularizam o nosso funcionamento. Tem a testosterona, tem GF1, tem cortisol. Por exemplo, níveis de cortisol mais altos, por estresse, catabolizam o teu músculo. Você começa a perder um pouco de massa muscular, que é o seu maior motor de queima. Né? Comida é combustível, o corpo é motor. Já falei tantas vezes isso aqui. O que engorda? O que eu como, o que eu não queimo. Coloquei X de combustível, não queimei esse X, o que sobrar vira gordura. Às vezes sua massa magra também não está legal. Você tem que fazer um treino ganhando um pouquinho mais de músculo, para depois sentir o resultado na queima da gordura. Então, assim, dicas que eu dou é fazer exames, conversar com teus médicos para ver se tem algum outro entrave, algum outro declínio hormonal que não está sendo visto. Ou até o estresse mesmo, dormir mal, mulher na menopausa começa a ter uma noite de sono ruim, porque fica às vezes com insônia, fica com irritabilidade, né? Começa a ter aqueles fogachos noturnos, dorme mal, cortisol alto no outro dia, diminui tendência, facilidade para controlar o peso, mais tendência a engordar.
Cláudia, depois se você quiser mandar, doutor Roberto, dá até uma olhada assim, porque quando diz que está fazendo uma dieta equilibrada e saudável, as escolhas podem estar boas, né? Mas pode estar em volumes acima, adequados. em quantidades acima. Então, a escolha de repente, boa, mas com quantidade errada. E aí, né? Ponteiro não vai mexer errado, mesmo. assim, Pode mandar pra gente, tá? Verdade. Vamos seguir com a nossa receita. Bora. Lembrando que hoje o Malu tá ensinando uma quiche Isso. com uma massa espetacular, que é o que a gente vai fazer Exatamente, já com Carolzinha. mandioquinha. E você tá no recheio. Estou no recheio, então eu tenho aqui cebola, alho poró, tomate seco. Aí não tem um tomate seco, Malu, pode colocar o tomate normal, não tem problema nenhum. Agora eu vou colocar aqui, ó, a rúcula, tá? Dá só uma quebradinha nela aqui. Ai, que delícia essa rúcula crocantinha. Fica muito gostoso, Carol. Nossa. Eu não sei se vocês têm costume ou já comeram em casa, mas experimentem fazer. Fica muito gostosa a rúcula quando ela passa pelo aquecimento. Vou usar o creme de ricota, tá? Porque pra mim é fácil, ficou tranquilo, é o que eu tinha em casa, uma coisa rapidinha. Mas pode ser um creme de inhame, né? Tá. Qualquer coisa cremosa. Então, quero fazer substituição, eu tenho que fazer substituição por algo que seja cremoso também. Tá. Porque eu quero cremosidade. Então, poderia ser um creme de inhame, poderia ser um tofu, né? Pode ser o que você tiver em casa que vá dar essa cremosidade, tá? Vou fazer aqui a mistura, ó. E eu já tenho o meu recheio pronto, tá? Você sabe que eu acho a rúcula ainda mais gostosa aquecida? Eu A rúcula também e o acho. agrião. Porque ela é picante, né? Exatamente, eles combinam eu também. demais com essas saladas mais quentes, Entendi. né? Com molhinho quente e tal. Então foi grande ideia. E aí é da muito Malu. legal, né, Carol? Porque você, assim, existem talos da rúcula, do agrião, que são mais grossos e as pessoas, em geral, jogam fora. Para você fazer recheio de torta, perfeito, tá? Bom, o Nada de recheio tá desperdício. pronto e é isso. Aí nós vamos passar para massa daqui a pouquinho, né? Certo. Vamos seguir, então, com o próximo grupo que você destacou, Tá doutor legal. Roberto, que pode se beneficiar e estar em alerta para a suplementação. Olha lá. Pacientes bariátricos, esse é bem comum, eu né? fiz questão de trazer, Carol, esse grupo, porque os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles têm um acompanhamento por um tempo da equipe que operou, são monitorados durante um tempo, mas a maioria com o tempo acha que não é mais necessário acompanhamento nem com o nutricionista, nem com o médico. Puxa. Não, já sei, agora deixa quieto. E eles são, dependendo de qual técnica foi feita, tá? Tem técnicas que são as desabsortivas, aquelas em que tiram uma parte do intestino que seria responsável pela absorção de alguns nutrientes. Então, o que eu sempre alerto, óbvio, que os pacientes bariátricos que fazem técnicas desabsortivas, eles nunca devem abandonar a sua suplementação que foi indicada. Porque muitos aparecem, às vezes, nos consultórios, abandonando suas suplementações com uma deficiência extrema de ferro, de vitamina B12, de cálcio, de várias vitaminas, mas essas três, acho que ferro e B12 e o cálcio, são muito frequentes, às vezes a gente vê no paciente bariátrico. E além do paciente bariátrico, tem doenças chamadas desabsortivas já. Também tem grupos de pessoas que têm inflamações no intestino, cronicamente, são as doenças inflamatórias intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, que também podem fazer você ter uma absorção intestinal menor. Né? Então, são grupos que nunca devem deixar de acompanhar e suplementar aquilo que é importante. É comum até que isso seja para sempre, doutor Roberto, nesses pacientes que estão bariátricos? No bariátrico, sim. Nos pacientes que têm uma doença inflamatória intestinal, que só estão pontualmente em fase de exacerbação do quadro, a suplementação é fundamental. Eles entram em fase chamada de remissão, que a doença acalma, tudo volta ao normal, continua absorvendo direitinho, talvez não precise da suplementação eterna. Mas bariátricos que retiraram parte do intestino, a suplementação muitas vezes é definitiva para a vida toda. Jeito. Não tem outro jeito. Tá, e fiquem atentos. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Celine, um beijo pra você. Estou perdendo o cabelo faz tempo. Algo deve estar faltando ou não? Bom, aí tem as duas principais causas de queda de cabelo, ou nutricional ou hormonal, são as principais causas. Existe a genética também, viu? A alopecia androgenética é um quadro que pode surgir em mulheres, onde tem um cunho genético por trás e precisa de uma abordagem mais técnica e com tratamentos específicos, tá? Mas, de um modo geral, a gente vê que cabelo cai ou porque tem, por exemplo, uma tireoide lenta, um hipotireoidismo, Tá. né? Estresse aumenta cortisol, pode levar a catabolismo também do bulbo
a quantidade de nutrientes necessários para construir o cabelo fica, às vezes, também menor. E nutricional, uma das principais carências de cabelo frágil em mulher é deficiência de ferro. Às vezes é aí que está, né? E os dermatos sabem disso. Nem sempre você tem que estar com uma anemia profunda para poder ter uma queda de cabelo pela questão do ferro. Existe uma reserva de ferro que toda mulher tem que ter. Se eu ficar, sei lá, se qualquer pessoa, homem ou mulher, fica alguns dias sem ingerir alimentos que contêm ferro. Por que a gente não desenvolve uma anemia rapidamente por falta de ferro? Porque a gente tem reserva. Essa reserva é uma proteína que estoca o ferro chamada ferritina. Então, às vezes a gente vê mulheres com hemograma que mostrariam uma anemia, não mostrando uma anemia, mas com uma reserva de ferro baixa, uma ferritina baixa. Entendi. E isso também é uma causa muito frequente de queda de cabelo em mulher. Converse com o seu médico, né, quem fez a pergunta, para ver se não é essa a causa. E a alimentação também inadequada. O total proteico que come pode estar baixo, né? Então precisa ver também se você está com uma alimentação não suficiente para construir teu cabelo. Muita atividade física, muito esforço, às vezes está malhando, às vezes está com muita atividade, não está tendo uma reposição correta de valor calórico da dieta, de bons alimentos, obviamente. E esse turnover é o quanto eu como, quanto meu corpo gastou para reconstruir tecidos, essa conta ficar no negativo, que a gente chama de balanço nitrogenado negativo, ou balanço calórico negativo. Primeiro que o corpo falar, isso aí eu não preciso alimentar não, porque eu posso ver sem isso, é cabelo e unha. O corpo fala, não, eu vou priorizar o que você está ingerindo para outros órgãos mais nobres, já falamos isso. Para o coração, para o cérebro, né? Fala cabelo e unha, isso aí a gente vive sem. Aí cai cabelo por falta de quantidade correta de alimento. Tá aí. Vamos para nossa massa, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Bom, panela. Vou começar aqui, né, essa massa, eu gosto de temperar essa massa, né, nós estamos usando um tubérculo, né, geralmente as pessoas fazem massa com o quê? Com farinhas, né, pode ser, mas você já come tanta farinha no seu dia a dia, né, por que não fazer uma troca benéfica, tá? Vou usar a mandioquinha, mas você em casa pode usar outro tubérculo, batata doce, né? Pode usar, por exemplo, uma leguminosa. Abóbora dá ponto? Abóbora. Você pode usar qualquer leguminosa, feijão branco, grão de bico cozido, lentilha. Você precisa de algo que seja cremoso, tá? Que vá ficar cremoso, né? Tenho aqui a minha cebola, tenho aqui o meu alho, tá? Que vai na massa. E eu já vou cozinhar a minha mandioquinha aqui, tá? Corto, descasco e corto. E eu aqui mesmo, ó, já começo, tá? Eu ia te falar que eu acho que o fogo tá... Deu? Tá baixo, Agora, eles trocaram o fogão, né? Trocaram. Pois é, novidade. Ganhamos aqui. um fogãozinho novo. O que acontece, Carolzinha? Quanto mais úmido estiver o meu tubérculo ou a minha leguminosa que eu vou usar, mais farinha eu vou precisar colocar. Tá. Então, você pode fazer, ou você pode assar o inhame, a mandioquinha, ou cozinhar no vapor, ou pode cozinhar como eu, mas colocar muito pouca água e depois mexer para você tirar bastante e ela ficar bem sequinha, tá? Então, vou colocar aqui só um pouquinho de água e eu vou controlando essa quantidade de água, Carol. Eu vou colocando ela aos poucos. O segredo é secar bem. Exato. Por quê? Porque quanto mais úmida ela tiver, mais farinha eu vou precisar colocar. Entendi. Tá? Bom, vou deixar cozinhar. Tempo de forno aí, de cozimento mais ou menos 15, 20 minutos, tá? Depois disso, acabou. Televisão é tempo. Já vamos mostrar como é que fica então, Glaucio, daqui a pouquinho. Vamos mostrar então o ponto dela, Malu, por favor. Bom, tenho ela aqui já cozida. Ó, tá até meio durinho. Olha que legal. Isso. Não dá pra imaginar que a mandioquinha vai virar massa de torta, né? Que ela fica, tipo assim, firme e crocante, né? Olha que legal. E fica muito gostosa e é bem nutritiva, né? Então, o que eu vou usar aqui? Então, eu estou usando... aqui eu tenho mais ou menos 2 abobrinhas... mandioquinhas médias. Só que assim, gente, às vezes a minha média não é a sua média, né? Dá mais ou menos 370 gramas de mandioquinha cozida, tá? Para quem quiser pesar, ok? Vou colocar aqui um ovo. Então, vou tornar essa massa um pouco mais proteica. Mesmo que eu usasse uma leguminosa ou outro tubérculo, o passo a passo é o mesmo, tá? Vou colocar aqui 4 colheres de sopa
de aveia, de farelo de aveia, ou seja, além de nutrientes, eu também estou trazendo uma sensação maior de saciedade, tá? Ó, 4 colheres de sopa. Vou colocar cúrcuma. Malu, vai render uma desse tamanho. Vai render um pouco maior, Carol, porque na verdade eu separei 3 porções para que nós pudéssemos servir. Então rende O pessoal super. vai ver. Ó como é que fica linda a massa assada. Tá aqui, vou colocar a salsinha. Essa salsinha vai me trazer sabor e vai me trazer também uma cor bonita. Na massa. Tá, na massa, exato. Agora é misturar, Carol, sem segredo. Só misturar. E já vai dar a liga para você abrir e levar pro forno. Sim. Ela fica um pouco grudentinha, tá? A aveia pode trocar? Pode trocar a aveia, pode colocar flocos de amaranto, de quinoa, pode usar uma farinha de trigo integral. Tá. O importante é que você não use nada refinado, Tá. né? Evite, né? Se você puder evitar, você vai evitar. E aqui tá cozinhando, né, Malu? Tá, vou pôr um pouco mais de água aí. Aqui, ó. Mandioquinha é uma delícia, né? Vou deixar assim, porque senão o cabo vai esquentar, tá? Tá bom, Vai Carolzinha. dar um... Acabei, vai dar um... Queimei. Isso. Bom, ó, tenho aqui... Aí eu senti, né, porque assim, vai ter muito do como você fez o cozimento e também do tamanho do teu ovo. Tá. Senti que na massa tá muito mole, gente, eu vou colocar um pouco mais de farinha, ó. Vai dando ponto com a Você vai farinha. dando ponto aos poucos, tá? Cozinha é muito interessante, Carol, nesse sentido, né? Porque você pode ir ajustando pouco a pouco. Você vai sentindo o seu feeling. Sentiu que ela tá mole? Adiciona um pouco mais de farinha. Sentiu que você vai colocando a farinha aos poucos, porque de repente ela já tá no ponto, você não precisa colocar tanta farinha, tá? Ó, ela já chegou mais aonde eu quero. Aí é só abrir e... Agora eu vou abrir, como eu fiz aqui. Olha como é que ela tá bonita. Tá. Tá vendo? E leva E só vou a levar massa? ao forno para ela pré-assar. Então eu levei ao forno ela 20, 25 minutos, tá? Para ela chegar aqui nessa textura, nesse ponto. Uhum. Depois eu vou colocar o recheio e aí nós vamos voltar a assar ela novamente. Tá aí. Agora a gente volta com mais um grupo que o Dr. Roberto destacou. Olha lá. Uso contínuo de alguns medicamentos. Isso eu também acho importante citar, viu, Carol? Porque é muito frequente a gente ver isso no consultório e as pessoas que estão tomando não são avisadas de determinadas interações entre alguns medicamentos com alguns nutrientes. Quando a gente fala em interação, será que esse remédio diminui a absorção de algum mineral que eu como, né? De alguma vitamina? Existe alguma interação lá no intestino? E tem. Então, realmente, eu selecionei pelo menos aí 4 medicamentos que são de uso muito frequente. Tá. Primeiro, os medicamentos que diminuem a acidez do estômago, que são os prazóis, né? Tá. A gente já falou isso, vamos voltar a falar. Quando você usa, você está com uma gastrite, uma úlcera, ok, o seu médico prescreve um desses medicamentos, desse grupo chamado prazol, e é por um tempo limitado, só para tratar por um tempo curto, ok, sem problema. Então, a partir de 3 meses de uso contínuo, porque vira às vezes remédio de cabeceira, tá? Porque diminui a acidez, azia, fala, opa, vou usar sempre que tiver uma azia. E isso pode começar a complicar. O uso contínuo diminui bastante a absorção de ferro, de vitamina B12, principalmente, e de cálcio. Tá. Então, tem que ver se precisa suplementar caso você esteja usando continuadamente. Corticoide, cortisona, também uso contínuo, não uso pontual. Vou usar por um problema específico, por uma semana, 10 dias, ok. Uso contínuo, algumas doenças exigem o uso do corticoide por meses ou até por anos. Aí tem que ficar muito de olho no cálcio. Pode haver uma interação com cálcio e caminhar por uma descalcificação óssea, o uso de corticoide por longa data. Então, cálcio e vitamina D ficarem atentos nesse grupo, mas principalmente cálcio. E os medicamentos para controle de diabetes, um deles chama metformina, que é muito frequente, porque muitos usam por tempo muito prolongado. Tem que ficar em alerta, porque diminui um pouco a absorção da vitamina B12 também. Tem que ficar de olho, tá? Às vezes o médico tem que repor ou dosá-la no sangue periodicamente. E tem outras substâncias que alteram quando a B12 já está caindo, antes dela ficar tão deficiente. Então,
A gente já sabe corrigir isso antecipadamente. E os que diminuem a absorção de gordura, que são os desabsortivos, né? O grupo mais conhecido é o Orlistat, não é nome comercial, é nome do sal, né? E tem o Certilistat, que é um derivado do Orlistat mais recente. Eles diminuem a absorção de gordura no intestino. Ok, pode ajudar a controlar o peso, pode ajudar a controlar o colesterol, mas as vitaminas que dependem da gordura para serem absorvidas vão ficando comprometidas em longo prazo, não em curto prazo, tá? Vitamina A, vitamina E, vitamina K, né, podem ficar comprometidas, tá? Então, às vezes, a suplementação para esses que tomam durante um tempo prolongado, eu sou um prescritor de Orlistat, como outros colegas são, eu sempre com o tempo vou repondo essas vitaminas, para evitar principalmente a A, a E e a K, que são fundamentais. Doutor Roberto, e antidepressivo? Também, antidepressivo, às vezes, ele não tem tanta interação com absorção. Tá? Então, antidepressivo pode ter outras interações com outros medicamentos, mas não necessariamente com o cuidado é que tem antidepressivo que estimula a serotonina, tá? E se você der suplementar nutrientes que estimulam serotonina, como triptofano ou 5-hidroxitriptofano, aí é uma interação de risco. Antidepressivo que estimula a serotonina, que são os inibidores de recaptação da serotonina, com o triptofano ou 5-HTP, os dois ao mesmo tempo, toma cuidado, que o excesso de serotonina no cérebro pode trazer alguns efeitos colaterais. Uau. Chama síndrome serotoninérgica. Aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena ficar de olho no antidepressivo, mas interagir com a absorção, a princípio, não vejo problema. Tá. Tem mais um grupo, olha lá, depois a gente vai de perguntinha do público. Os atletas. Isso. Atletas precisam suplementar? Dependendo do... Primeiro, vamos ver o que é atleta, né, Carol? Tem pessoas que vão na academia uma vez por semana, fica meia horinha, sou atleta. Não, quando a gente fala atleta, são pessoas que vivem realmente, ou que mesmo que não vivam do esporte, tá? Mas que realmente todos os dias fazem uma atividade muito intensa. Treinam todos os dias, o gasto calórico é muito grande, fazem uma atividade que dura mais que uma hora diária ou até de uma hora, com alta intensidade e não repõem os nutrientes necessários. Então, muitos atletas precisam suplementar proteína, principalmente os que fazem muito exercício de força, né? Então tem o whey protein, né? Tem os suplementos proteicos que podem ser suplementados, se necessário, se conseguir pela comida, ok, mas muitos não conseguem, tamanha necessidade que eles têm de renovar tecidos, principalmente o músculo, né? Porque usam muito, e tomar também antioxidante, alguns... Porque existe uma oxidação muito intensa do corpo na atividade física muito frequente, né? O corpo oxida muito rápido, então antioxidante, vitamina E, vitamina C, selênio, muitos precisam de suplementar, alguns precisam suplementar. E a glutamina também, que ajuda na renovação do músculo e não deixa o sistema imunológico ficar muito debilitado pelo esforço muito frequente. A atividade física é bom para o sistema imunológico, mas a atividade física intensa, extrema e frequente pode fazer o sistema imunológico ficar um pouco debilitado. E tem alguns suplementos que podem ajudar isso a não ocorrer. Glutamina, um deles. Muito bom, doutor Roberto. Tem perguntinha do público. Antes, Malu, você quer mostrar o finalzinho da nossa receita? Acho que sim, né, Glaucia? Acho que é legal mostrar a massa. Vamos colocar o recheio na massa? Isso, só para o pessoal ver como fica. Bom, levei ao forno, né? Ela tá aqui crua. Eu conseguiria abrir isso numa assadeira maior para poder ela ficar um pouco mais fina, tá? Tenho aqui, então, a minha massa, vou vir com o meu recheio, ó, e vou levar ao forno, Carolzinha, durante aproximadamente 15 a 20 minutos, tá? Vou espalhar aqui e ela vai ficar assim, com essa textura, com essa corzinha aqui que eu tô arrumando nos pratinhos já. Ai, que bonitinha, a Malu faz mini, adoro. Perguntinha do público na tela que a gente vai experimentar essa delícia. Obrigada, Aparecida, um beijo pra você. Quem toma anticoncepcional tem que suplementar vitaminas e minerais? Excelente pergunta, boa, né? Boa. Eu acabei não falando, interação de medicamentos. Os anticoncepcionais podem aumentar a perda pela urina, a excreção urinária de vitaminas do grupo B, principalmente B2, B6, tá? Magnésio. Então a gente vê às vezes sim necessidade de suplementar, né? Não vou dizer que dependendo do tempo e de qual é a dose, né? Mas é uma interação que precisa ficar em alerta, Aparecida, bem lembrado, viu? Às vezes vitaminas do grupo B e magnésio, para quem toma anticoncepcional, pode ser necessário sim. Tá aí, mais perguntinha do público, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Qual suplementação ideal durante a amamentação?
Bom, os clássicos, né, que é o ácido fólico e ferro, esses são os clássicos, né, que toda gestante tem que tomar. Hoje já se tem evidências que a suplementação de ômega 3 também pode ser importante na gestação, mas de um modo geral chega uma etapa da gestação que existe um polivitamínico que geralmente o próprio médico que está cuidando da gestante prescreve a partir de uma certa etapa. O ácido fólico é legal já antes de pensar em vou engravidar, já começa a fazer uma suplementação. Né? E o ferro nem sempre ele é de imediato. Se começar a gestação anêmica, já começa, porque o médico tem os exames prévios, né? O pré-natal. Né? Então, opa, você está aqui com uma deficiência de ferro, já corrige de imediato. Mas amamentando também. Também, na amamentação, sim, esse período de amamentação exige um gasto energético grande pelo corpo humano e às vezes a suplementação pode ser continuada mesmo depois de ter o bebê. O corpo é muito sábio, né? Vai muito tudo sábio. Pro leite, vai tudo pro bebê na barriga. É para preservar a espécie. Preservação da espécie. Fantástica essa natureza. Vamos lá que dá tempo de mais uma. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Regina. Um beijo. Quem tem síndrome de intestino irritável, a suplementação que pode ajudar na absorção dos nutrientes? Se você entendi. Né? Porque o intestino irritável não é uma inflamação real do intestino, como doença inflamatória que eu citei. Doença de Crohn, retocolite, são doenças inflamatórias reais. O intestino inflama. O intestino irritável, ele não está inflamado. Ele só tem problemas de movimentos. Então, se faz uma colonoscopia, não dá nada. Está lá, a mucosa intestinal está íntegra, que a gente fala. Não tem inflamação a princípio nenhum. Mas quem tem intestino irritável digere mal alguns alimentos. E quando a digestão fica ruim, dá gases, estufa. Aí tem gases que são produzidos, né, nessa fermentação excessiva, que irritam um pouco o intestino. Então, assim, se tem algum nutriente, pode ser necessário. Porque o intestino irritável, aliás, muito bom, os pacientes chegam no consultório com intestino irritável, então não estão sendo bem conduzidos, eles chegam desnutridos, Carol. Olha. Porque eles têm tanto medo de comer alimento que faz mal, que eles começam a ficar tão seletivos, que eles começam a eleger 3 ou 4 alimentos que não me dão diarreia, ou não me dão estufamento, ou não me dão cólica. E chegam muito desnutridos, porque comem pouca variedade de alimentos. Então, é um público que recebe essa atenção. Muito bem lembrado, viu? Pode ser necessário suplementar, sim, alguns nutrientes. Isso aqui está espetacular. Até, ó. Gente, desculpa, não é isso, não tá bom? Eu quero mostrar uma coisa antes de colocar a última perguntinha, que é o seguinte. Toninho, vem. Olha a massa. Tô chocada, Malu. Ela fica crocante. Fica gostosa. Eu jamais imaginei, assim, que a mandioquinha fosse dar essa estrutura e essa massa tão crocante. Sem farinha. Sim, sensacional. Um pouco de farelo de aveia, né, que vai trazer bastante saciedade. Mas é importante em casa a gente entender que assim, a gente tem que variar a alimentação da gente, colocar formas diferentes, né, de inserir os alimentos, né, Roberto? Os nutrientes, gente, estão aí à mesa. Então, assim, eu só como a mandioquinha na sopa, só como purê. Gente, vamos tirar o cabeção, vamos fazer outras coisas. Sim. Eu não gosto de mandioquinha? Faz batata doce, faz uma leguminosa, faz um feijão branco. A receita é a mesma, 370 gramas, né, 1,5 xícaras aproximadamente dela cozida, e aí vai colocando farelo de aveia ou uma farinha que você tem em casa que você goste, e seja feliz. Adoro, nossa linha sempre esse, seja feliz. Vamos colocar a perguntinha, dá tempo de mais uma, quem escreveu pra gente na tela. Tá uma delícia. Obrigada, Gabriel, um beijo pra você. Quanto ao veganismo, além da B12, quais outros nutrientes que podem se tornar pontos de atenção? Gabriel, excelente pergunta. A crucial mesmo, porque a médio e longo prazo parece que realmente a deficiência pode existir, é a B12. Todas as outras que se tinha dúvida no veganismo, que é cálcio, zinco, ferro, o reino vegetal dá. Então, se ele for mal conduzido, um vegano que não está sendo acompanhado por médico e nutricionista, acaba não completando o que deveria completar ou não comer tão variadamente dentro das escolhas vegetais as boas fontes de ferro, as boas fontes de cálcio, mesmo de origem vegetal. Então, o vegano mal conduzido, ele tem muita deficiência, não só da B12, ferro, principalmente proteína e zinco. Mas se não, se ele é bem conduzido, bem orientado, só suplementar B12 basta. Quando muitas vezes, já a partir de uma certa etapa. Tem uma dificuldade para ganhar massa muscular, né, doutor Roberto? Sim, também. Os veganos. Sim, porque o aporte proteico deles nem sempre é tão suficiente. Né? Então a proteína é fundamental, né? A proteína de origem animal, embora isso é tão discutível, Carol, os veganos, né, eles sabem que não dá para levar a sério, assim, não dá para debater isso tão superficialmente, porque alguns estudos não mostram mais deficiência proteica no vegano bem conduzido. Entendi. Eu acho que é com orientação. Eu acho que é esse o caminho. É a variedade, né? Cada um tem. Tem gente, tem vegano que só come batata. Aí fica complicado, né? Mas se você tem uma boa diversidade, fica tranquilo. Amei.
Amamos. Pedrinho, Dona Lígia, vai Façam em direto casa. para o camarim. Experimentem, hein? Segunda. Tá uma Com delícia. pimentinha, porque agora nós temos uma pimenta aqui que o Trocinho fez, que é para todo mundo colocar. Eu já vou Entendi. botar o meu com a Adoro pimenta. pimenta. Sucesso! Nosso quadro quinzenal com o nosso querido nutrólogo, Dr. Roberto Navarro, Sabor e Saúde, clínico geral e nutrólogo, tá? Você encontra no Instagram, no @ doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, e o site drrobertonavarro.com.br com as lives semanais. Amanhã tem, né? Amanhã tem, toda terça. Toda terça. Ai, é uma Muito delícia. A gente legal. acompanha, tira todas as dúvidas. Vai lá para você seguir também, se você ainda não segue. E a nossa querida chefe Malu Lobo também no Instagram, @chefe Malu Lobo, tudo junto, nutrasaudenacozinha.com.br. Cheia de Exatamente. novidades e quase formada em nutrição. Muito Logo, bom logo, demais. se Deus Ó, quiser. Adoro sempre começar a Obrigado. semana com Beijo, vocês. Carolzinha. Beijo Quem pra todos quiser, em casa. mande nas redes sociais, tanto do Dr. Roberto, da Malu, da nossa, o tema que vocês querem ver no Sabor e Saúde Perfeito. daqui 15 Boa. dias. Perfeito. Acho que vai ser muito legal. Muito legal. Beijo, queridos. Tudo de Beijo. bom.